Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, retornando aos trabalhos do nosso Evangelho. E é com muita alegria que nós iniciamos esta noite, nesta terça-feira, o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então vamos aguardar mais alguns instantes, deixar que as pessoas comecem a entrar na sala e daí nós começamos o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso Evangelho, aquietando os nossos corações, pacificando a nossa mente, porque nos encontramos já no final do dia, após um longo dia de trabalho, de atividades, e nosso pensamento necessita fazer esta higiene, e a pacificação, o recolhimento, é uma forma de nós realizarmos a higienização dos nossos pensamentos, a fim de podermos absorver aquilo que o Evangelho de Jesus tem a nos trazer. Então é muito importante pacificar o nosso coração para que possamos fazer essa higiene mental a fim de absorvermos melhor aquilo que o Evangelho tem a nos dizer. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino amigo, aos benfeitores espirituais da nossa casa espírita, Centro Espírita Capitão Vedramini, porque todos eles estão conosco neste trabalho pela internet. Então é uma alegria muito grande nós podermos mentalizá-los nesse instante, rogando o amparo e a proteção necessária para o trabalho que inicia. Então, que possamos nesse instante fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em torno do Teu Evangelho de amor e de luz. Abençoa, Jesus amado, a cada um de nós que se encontra nesse instante no seu lar, na sua casa ou em qualquer lugar que seja, ligado através do pensamento com as palavras do nosso Mestre Jesus através do Evangelho. Então, nesse instante, te pedimos a proteção e o amparo para o trabalho que a hora inicia. E te rogamos, Mestre Jesus, que fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. É um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque neste capítulo Cristo fala conosco, através dos médiuns, através do denominado Espírito da Verdade. Ali é o próprio Cristo falando conosco, e falando depois de alguns séculos, né, mais de quase 2000 anos se passaram após a sua encarnação aqui na Terra, e ele retorna como Espírito da Verdade, trazendo para a gente novas considerações e descortinando novos horizontes de entendimento para todos nós. Então vamos refletir um pouco acerca do jugo leve. E no item 1, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, essa belíssima passagem de Jesus que diz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez hoje nós não tenhamos a real dimensão dessas palavras de Jesus. E não é porque a gente não passa por situações difíceis, não. É bem característico da nossa encarnação passar por situações difíceis, a fim de nos burilar o espírito, nos aperfeiçoar como espírito. Mas hoje a nossa guerra, a nossa luta, ela é muito mais interior. Mas se nós voltarmos no tempo, voltarmos naquela época em que Jesus colocou os seus pés aqui na terra e esteve conosco entre nós aqui na terra, a gente vai analisar que a vida naquela época era uma vida bem mais dura, bem mais difícil do que o que nós vivemos hoje. Nós brincamos algumas vezes dizendo assim, olha, um senhor feudal, um rico senhor feudal, dono de muitas terras, de muitas riquezas, não teve na sua época, né, o que hoje a população comum tem, por exemplo, de assistência médica, de assistência de saúde. Por quê? A ciência não era evoluída o bastante, a sociedade não estava organizada o bastante para proporcionar àquelas pessoas, por mais que tivessem recursos, por mais que tivessem dinheiro, não tinha a possibilidade de oferecer os recursos que hoje nós dispomos, os recursos que fazem parte do nosso dia a dia. Então naquela época não tinha, e se morria por qualquer coisa, porque não tinha meios para se curar. Então na época de Jesus, estas palavras fazem um sentido imenso, imenso, porque nós estamos falando de um Cristo que falava àquela população que vivia a escravidão, que vivia sob o jugo de populações que dominavam e que escravizavam. Temos a oportunidade de ver esses relatos muito bem definidos e ricos em detalhes nas obras que Emmanuel trouxe através do Chico, que fazem parte da nossa cultura espírita. São romances históricos que tratam da época do Cristo em Roma e em Jerusalém, na África, nas Gálias. Então, em todo esse território, os primeiros cristãos davam seu testemunho. E Jesus, ele veio naquela época, ele veio trazer essa nova ideia de uma vida além desta vida. Então, só isso justificaria toda a fé, toda a devoção e toda a crença nessas palavras de Jesus, porque ele falava em algo que não estava presente ali na visão de todos aqueles que se encontravam ao redor de Jesus e que de uma forma ou de outra sofriam as consequências desse império tão absoluto e tão devastador, que não respeitava os interesses dos outros, apenas os interesses pessoais, e subjugavam as populações dominadas. Então essas populações, elas tinham carência deste ensinamento maior. Então, quando Cristo fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, quem estava aflito? Quem hoje está aflito? Vinde a mim. Então, não é uma palavra simplesmente dita porque é bonita, porque é poética e porque tem uma frase de efeito. Não. Quando ele fala, vinde a mim, é porque nós somos parte dele, do Cristo. A humanidade, ela faz parte de um todo, como um corpo. Então, o corpo, ele tem várias partes. A humanidade é como um corpo. Então, eu preciso me fazer pertencer a este corpo. Vinde a mim, vinde ao meu corpo. Porque ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso.
é um corpo que apresenta uma mansuetude, porque nós vivemos fatigados, cansados, e nós precisamos desse jugo suave, desse jugo leve, não em desmerecer as provas pelas quais nós devemos passar, não é isso, mas é enfrentar estas provas com a cabeça erguida, com o peito aberto, porque nós sabemos que existe algo além de tudo isso, além desta prova, desta vida, que muitas vezes nós não conseguimos entender pelos diversos fatores que chegam até nós, e que se a gente for parar para pensar, diz, meu Deus do céu, não tem explicação. Como eu me enredei nesta situação, como aquelas pessoas que eu mais amo estão envolvidas nesses processos de tão doloroso resgate. E realmente é assim, meus queridos irmãos. Passamos por esses dolorosos resgates para uma vitória maior. Que vitória é essa? É a vitória para os homens aqui? Não, é a vitória para Deus. Porque Ele nos quer perfeitos. Então qualquer nó, qualquer rusga, qualquer coisa que empalideça toda a nossa perfeição, isso tem que ser retirado de nós. Isso tem que ser retirado. É essa a grande dificuldade que nós temos de entender os processos kármicos, os processos dolorosos pelos quais nós passamos em nosso dia a dia, em nossa vida. É um filho que adoece, é uma situação difícil no campo das finanças, é um trabalho que não é aquilo que nós esperávamos, mas é aquilo que a gente tem, é uma pandemia que vem nos afastar do convívio, que tira os nossos filhos das escolas. Então, tudo isso é alavanca de progresso. Mas Cristo, Ele trouxe uma proposta que dá um sentido maior a essa alavanca de progresso. Ele se colocou junto a nós. Vinde a mim. Vinde a mim. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Olha essas palavras. Que fardo, que jugo que Cristo nos quer trazer, se nós não abdicarmos do nosso ponto de vista material, do nosso ponto de vista de espíritos encarnados, subjugados às leis da matéria, nós não vamos entender a proposta real do Cristo. Porque nós vamos considerar que o bom, que o melhor a se viver é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos traz um conforto. Só que a vida, ela não nos burila, ela não nos faz evoluir somente através do conforto. As situações difíceis, elas são necessárias, por mais que a gente não queira, mas elas são necessárias. E elas fazem com que nós amadureçamos o espírito, amadureçamos aquilo que existe dentro de nós e que precisa desse campo fértil para encontrar o seu esplendor, ou seja, deixar vir à tona aquilo que temos de melhor lá dentro de cada um de nós. E eu me recordo de uma passagem do livro, também do livro de Emmanuel, do livro Ave Cristo, de Emmanuel, em que uma das personagens que a narrativa nos apresenta, já quase na segunda parte do livro, era uma jovem que, junto com o seu pai, eram dois cristãos, e naquela época o Império Romano ele não permitia a difusão deste conceito do cristianismo, justamente porque ameaçava os interesses do Estado romano.
Então, os escravos, ao participarem dos cultos cristãos, eles acreditavam que eles poderiam se revoltar e causar ali uma perturbação completamente desnecessária àqueles que dominavam. Então, eles coibiam de todas as formas os cultos cristãos. E esses dois personagens, eles foram enredados numa trama que não é necessário trazermos aqui, mas o mais importante é que eles deram testemunho de amor ao Cristo. E ao dar este testemunho, essa jovem moça, ela teve ceifada a sua visão. Então, através de processos descritos pelo livro, a jovem teve a sua visão ceifada, ela ficou cega por uma ação de uma substância colocada nos olhos. E não satisfeita em deixá-la cega, os seus algozes levaram essa moça para um local completamente desconhecido e lá deixou ao léu. Deixou sem nenhum amparo, sem ninguém que pudesse ajudá-la, ninguém que pudesse estender a mão. Era uma jovem cega num local completamente desconhecido e cristã. Então eu anotei aqui uma fala de Emmanuel, né, em que o seu pai, né, já desencarnado, tem a oportunidade de se referir à filha em espírito. E ela em espírito escuta e tem esse contato com o pai. E ele fala o seguinte, né, nesse livro: a dor é o avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta com serenidade e destemor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Então ela se encontrava sozinha, mas nunca abandonada. Os espíritos estavam ali guiando os seus passos, e a narrativa é belíssima, porque aparece toda o amparo para essa jovem no momento que ela mais necessitava. Mas o que eu chamo a atenção é que faz parte da nossa encarnação a dor. Só que a dor tem um lado reverso, que é a alegria. E de que alegria o Evangelho nos fala? Se nós prestássemos bem atenção naquilo que chega a todos nós, nas alegrias que nós buscamos aqui na Terra, elas são muito mais dores disfarçadas do que a real alegria. Mas Cristo, ele trouxe e traz para nós a ideia de uma alegria que não tem nenhum tipo de similitude com algo aqui na Terra. Porque é uma alegria que fala ao nosso espírito. Sabe aquela água que a gente toma e que mata a nossa sede? Sabe aquela comida que nós comemos e que mata de fato a nossa fome? É assim também essa alegria trazida pelo Cristo. E nós, como espíritos encarnados, em pleno século XXI, vivendo situações de desafio, uma travessia um tanto quanto difícil nesse momento que a gente passa, o que esperar da vida
em termos de alegria? O que nós podemos esperar desse estado em que nós vivemos? Será se nós não estamos muitas vezes sendo egoístas, querendo apenas uma alegria que nos dê prazer, em vez do crescimento que a vida está nos propondo neste exato momento? Então são essas reflexões que calam fundo em nossa alma, porque uma vida que se apresenta florida, sem mesclas de contrariedades, é bem difícil aqui na Terra. É muito difícil. Procura-se o homem e a mulher totalmente felizes e não existe. Sempre tem algo a se melhorar, sempre tem algo a aprender. Por quê? Porque isso faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso crescimento. Porque ainda somos almas tão jovens. E a juventude é uma fase da nossa vida. Quanto mais tempo passa, mais nós vamos amadurecendo e vamos nos tornando espíritos, uma consciência maior daquilo que nos chega, daquilo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência. Nós vemos uma criança. Uma criança é um ser em formação, é um estágio transitório. E a gente brinca, a gente fala de uma forma mais infantil naquele período da infância. Mas quando aquela criança atinge uma certa maturidade, ninguém fala mais daquela forma com ela, né? Chega até a ser, de certa forma, completamente desconfortável para a criança. E para o adulto também. Por quê? Porque amadureceu. Mas neste período, todos aqueles desafios foram vencidos. E que não é fácil. Todos os desafios da juventude têm que ser vencidos também. Porque precisamos ter a maturidade. E essa maturidade se conquista vencendo essas lutas, vencendo esses desafios. Mas concluo a nossa reflexão, o nosso evangelho, falando um pouco sobre essa nossa relação com o Cristo. Falando um pouco, porque nós falamos das dores, falamos das lutas, e a nossa relação com o Cristo, como anda esta relação? Será se nós abrimos o Evangelho simplesmente por abrir e ler as palavras como se fosse algo muito bonito e poético? Será se nós temos uma vida, temos uma vivência com Cristo? Porque precisamos sim nos espiritualizar. E essa espiritualização é relação. Religiosidade é relação. Eu não me refiro à doutrina espírita, mas todos os aspectos de relacionamento com o imaterial, com Deus e com Jesus. E relação é uma via de mão dupla. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E o Cristo, Ele está lá, está aqui, junto de nós, esperando que a gente se ligue a Ele, venha a Ele, que nós decidamos ir fazer parte deste corpo em que Ele é o governador e não nos apartarmos, dizer assim, não, eu não mereço. Merece. Todos nós merecemos, sim. Por mais difíceis que sejam as nossas lutas, elas são abençoadas, porque elas têm a misericórdia divina junto a cada um de nós, nos apontando o caminho de melhoria, de redenção. E como nós conseguimos atingir este caminho? Através desse relacionamento franco com Jesus. O relacionamento franco com Deus. Porque não tem relacionamento diferente desse com Deus. Não adianta barganhar. Não adianta. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. E a conversa de Deus conosco é a conversa de gente grande. De gente grande. É uma conversa divisor de águas em nossas vidas. Então, se passamos por momentos que nos exigem esta relação, esta confiança, que ponhamos em prática a nossa religiosidade.
que ponhamos em prática a nossa crença irrestrita em Deus, a nossa crença irrestrita em Jesus, o Divino Amigo. Então era isso, meus queridos irmãos, que nós gostaríamos de passar para vocês, essas breves palavras, breves reflexões, e que nós possamos ter um final de dia em paz, em harmonia, lembrando sempre das palavras de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tá bom? Então, que possamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao alto, agradecendo a Deus que nos oportuniza estarmos juntos. Mestre Jesus, de infinito amor e infinita bondade, aqui nós estamos te agradecendo por esses instantes. Que a tua luz, Mestre Jesus, ampare a cada um de nós, nas nossas as nossas famílias, os nossos lares. Ampare a todos aqueles que buscam esse encontro contigo, Mestre Jesus. E este encontro é caracterizado pela tua bondade infinita, pelo teu amor infinito, pela sede que aplaca a nossa sede de vida, a nossa sede de entendimento, por essa busca infinita do nosso real destino, do nosso real local em que será feita a tua vontade, Mestre Jesus. Fica conosco hoje e sempre, querido Mestre, amigo e irmão. Abençoa este nosso Evangelho, abençoa a nossa casa espírita e abençoe a todos nós que aqui estamos envolvidos. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, meus amigos, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos nos encontrar mais vezes no estudo do nosso Evangelho. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.